Muito bem. Gente, vamos falar de um bafão que está rolando na internet e tem relação com um youtuber chamado Wilker Leão. Gente, a Justiça do Distrito Federal condenou ele a 2 anos e 3 meses de detenção em regime aberto por injúria e difamação contra um professor da Universidade de Brasília. A pena foi substituída por um pagamento de 15 salários mínimos ao docente e a uma entidade social. O que aconteceu? Para explicar para vocês. O Leão publicou vídeos das aulas sem autorização, acusando a UNB de doutrinação de esquerda e satirizando professores e colegas. A justiça entendeu que houve violação da honra e da imagem do docente, indo além da liberdade de expressão. O Leão, que ficou conhecido por confrontar o Bolsonaro em 2022 e chamá-lo de tchutchuca do Centrão, ainda pode recorrer desta decisão. Eu vou dar bom dia aqui para minha turma que acaba de chegar. Daqui a pouquinho tem Henrique Souza, mas antes temos Diogo da Luz e Lala. A doutora Lala já tá por aqui também? Fala, Diogão, bom dia para você, amigo. Bom dia, Paulo, todos que estão na sala, essa maravilhosa audiência. Diogão, e aí, meu amigo, você viu que bafão essa história aí do Leão? Como é que você viu, hein? Eu vi. Agora, sala de aula não é ambiente público, né? É ambiente privado. Então a pessoa não pode realmente divulgar. E acho que a decisão pode parecer estranha, mas ela é correta. O direito à privacidade, o direito de imagem é de cada um de nós. E aí, Reis, me conta um pouco desse caso. Então, esse rapaz, ele claramente queria ganhar dinheiro com conteúdo na internet, né? Ganhar visibilidade, notoriedade. E isso já tem acontecido há muito tempo. Tanto é que alguns estados, algumas escolas proíbem, né, o uso de dispositivo eletrônico, de celular, Celulares, inclusive. na sala de aula, só que como é uma universidade, não é essa proibição. E ele aproveitava disso para fazer conteúdo e levar aquela audiência a acreditar nas teorias dele. Mas, inclusive, alguns jornais, alguns portais ouviram colegas dele e tem gente dizendo que ele manipulava ali também o que ele queria mostrar. Ele só mostrava o que era conveniente para dizer que havia uma doutrinação. Mas ele não mostrava tudo. Então, assim, ele fazia uma ediçãozinha ali para corroborar com a teoria dele, né? Mas esse movimento está crescendo bastante, né? Isso que eu quero entender de vocês, porque eu me lembro de uma entrevista, acho que há umas 2 semanas do Carioca. Sim. A gente trouxe essa Sim, pauta sim, aqui sim. do Carioca, que ele disse pro filho dele, falou, olha, você sai da sala, você não questiona o aceita. professor, etc, etc. Como é que você está vendo isso, Regis Tadeu? Bom, primeiro, com relação a esse rapaz aí, obviamente que ele quer gerar conteúdo, obviamente que ele faz edição de vídeos, obviamente que o confronto para ele é interessante, ele busca o confronto, obviamente que ele está filmando dentro de um ambiente que não é público, então ele precisaria ter autorização de todo mundo ali para ceder as imagens. Obviamente que ele está cometendo um crime. Não tenha dúvida disso, e essa é a batata. E casos como esse aparecem o tempo inteiro. É que ele conseguiu uma notoriedade porque ele, um tempo atrás, ele tinha lá confrontado lá o Bolsonaro, Sim. tudo evidentemente filmado, né? Tudo para gerar exatamente o bafafá. Mas vamos lá, Entendo. deixa eu só fazer uma consideração aqui. A condenação dele é por injúria Sim. e não por gravação, hein? Então, São mas coisas diferentes. Mas ele pode sofrer também um processo, né, Por direito de direito de autoral, imagem né, de também. imagem. Pode Não, também. é que são coisas diferentes, Não, não é, sim, Diogo? mas por isso que eu tô falando que ele pode. Sim e não, Paulo, porque ele usou a gravação, que é privada, que para ser tornada pública precisa da autorização das pessoas, para daí trazer a interpretação dele, e na interpretação ele comete aquilo que foi entendido por injúria, e aí que vem a punição. Mas tudo isso só aconteceu porque ele trouxe a gravação e publicou, realmente, como disse o Regis, querendo se promover. Isso não tem a menor dúvida. Muita gente vai dizer, não, é porque a corrente dele é essa ou aquela. Não, nesse ponto a lei tem que ser igual para todo mundo. O máximo que pode reclamar é falar, mas em outros casos, será que também houve a mesma punição? Tem que haver, sem dúvida alguma. Muito bem, deixa eu trazer lá para nossa conversa. Fala lá, Alice, bom dia para você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos aí. Bom dia, Reis. Bom dia, Regis. Bom dia, audiência. Muito obrigada pelo convite. Essa animação de segunda-feira da manhã É inacreditável. detestável. Um dia a gente vai ter isso, É né? inacreditável isso. São baldes e baldes de café, né? E uma criança que voltou para a escola, a gente acorda muito mais cedo. Ah,
E mais animada, né? A mãe sem o filho em casa fica mais feliz. Eu já tenho um mau humor. Não, mas pera, tem o mau humor do filho. Então a gente fica tentando constantemente alegrar o filho e animar o filho para ir para a escola, que é uma missão muito difícil. Ô, Lala, você tá vendo a nossa discussão sobre o caso do Wilker? Parcialmente, porque eu entrei no link e aí estavam testando, então eu não ouvi tanto quanto eu gostaria. Não, perfeito. Mas você tem mais ou menos noção desse caso? Tenho noção desse caso, né? Acredito que, assim, olha, pelo que eu vi, e eu não vi o que o Diogo falou, né? Mas acho que, assim, a gente perdeu um pouco o tom ao gravar e a tirar fotos sem autorização. A gente está expondo tudo que está acontecendo na vida, e acho que é uma falha de um aluno, né? Expor o professor a aula dele sem, enfim, sem autorização desse professor, é a imagem dele que está ali, né? Então, eu acho que assim, uma punição acaba sendo justa, né? Lá, só fazendo uma pergunta para você. Você também acredita, assim como nós, que essas pessoas que vão já com o celular, já filmando, elas querem o confronto, né? Para elas é interessante, né? Talvez elas estejam também em busca de um like, né? Talvez ele já sabia de alguma brincadeira que o professor fazia, talvez já acontecia algumas coisas, e aí a exposição vem desse sentido, né? Jamais, assim, encontro com várias pessoas, se a pessoa não me posta, eu fico com vergonha de repostar ou postar alguma coisa. Acho que não tem a necessidade de a gente vive através do celular o tempo inteiro, a gente precisa desse like. Não, é porque claramente o cara é um youtuber também Eu e acho tava, que isso né, tá tentando dar uma esbarrando crescida. também num discurso que muita gente tem levantado da coisa do direito de expressão, a liberdade de expressão, justamente porque tem, principalmente os parentes e amigos ali, as pessoas que estão defendendo o Bolsonaro, estão levantando essa bandeira de que ele é uma vítima da liberdade, né? E que tudo está acontecendo contra Alexandre de Moraes por conta de liberdade. Aí quando vem uma notícia dessa, muita pessoa levanta essa mesma bandeira. Cadê a liberdade? Ele não pode mostrar o que ele quiser. Só que a liberdade tem limites? Não é isso mesmo? Na minha concepção, a liberdade tem limite. Não. A liberdade não tem limites, não. Isso não é liberdade, isso é coação. Isso é ultrapassar daquilo que chamam de liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quiser com o outro, e se você fizer o que você quiser da sua opinião, das suas escolhas, logicamente não coagindo, nem agindo coercitivamente contra os outros. Mas peraí, vocês estão aqui discutindo a postura do youtuber, correto? Ok. Compreendo perfeitamente. Um bando de comunista aqui organizado vai Claro só que não. olhar para o Não, professor. Não, claro Mas que não, eu quero claro que- olhar o problema que existe hoje, claramente, de uma ideologização que existe por parte de alguns professores que tentam, de alguma forma, ir lá e falar, ó, isso aqui é o que é, pronto e acabou. E claramente esses professores, eles têm uma inclinação maior à esquerda. Eu não vejo problema nenhum disso, mas existem pessoas que combatem isso, Regis Tadeu. Não, eu não posso falar nada, porque eu já me formei há 728 anos, não acompanho a didática que é dada hoje nas escolas, porque na minha época, na época paleozoica, isso não rolava. Não tinha esse negócio. Ou não tinha esse nome, né? Não rolava. Não rolava. Regis, meu ponto é simples. O cara não pode gravar, mas o professor pode pregar ideologia dentro de sala de aula. Na minha concepção. Essa é a minha pergunta Na minha pra você. concepção, não. E isso vale para quem é de direita, para quem é de centro, para quem é de esquerda, para quem é do diabo a quatro. Para mim, não. Você está entendendo? Agora, porque o que acontece? Na escola, você mostra fatos. Quando a didática começa a entrar no lance da opinião, isso é muito perigoso, independente da tendência do professor, porque exageros acontecem, tanto na direita quanto na esquerda. Todo mundo quer catequizar todo mundo. Perfeito, tem erro em tudo. Eu acho que o problema é que muita gente confunde fato histórico, confunde teorias históricas com ideologia. Tem muita gente que fala assim, não, isso não aconteceu, não é desse jeito. Tem muita gente que levanta esse discurso, não foi bem assim. Quanto que você vê em algumas universidades em São Paulo uma grande ideologização
com um viés de que você deve ser desta ou daquela forma, porque aí você pertence. E aí, o que acaba acontecendo? Esse professor, ele acaba, assim, fazendo a mente, porque ele é uma pessoa ali de poder, ele é uma pessoa relevante, importante, que é admirada. Então, assim, você já começa a enviesar e doutrinar aquele grupo de pessoas. É como se você talvez estivesse até num exército. Quanto que aquelas pessoas também não são doutrinadas para aquela realidade? Fala, Diogão. Mas espera aí, num país onde a escola é absolutamente estatizada, é lógico que o governo de plantão vai ideologizar de acordo com as suas visões a escola. Isso é muito ruim. Mas, Regis, no nosso tempo também havia ideologização da escola. A gente tinha aula obrigatória de educação moral e cívica, organização social e política brasileira, que mostrava claramente que aqueles governantes daquele momento que estavam fazendo as coisas certas. O que a gente precisa é tirar essa mão pesada do Estado de cima da escolha da forma de ensinar. Uma coisa é financiar o ensino, outra é querer ensinar as pessoas aquilo que a gente acha que é certo na marra. Ah, tá, não, eu tava pensando que o... É profundo o que o Diogo No falou. final ele me respondeu. Não, É bem profundo. E o Diogo citou realmente, nós tínhamos educação moral e cívica e organização social brasileira, organização social política brasileira. Mas assim, eu lembro nitidamente que não tinha um caráter doutrinatório. Se teve, deu errado em mim. Não te educou moralmente, Deu errado. cientificamente. Não, um monte de coisa deu errado em você, ô Regis. Um monte de coisa. Não. Cara, eu não quero falar de novo a respeito da minha perfeição, porque eu sou muito humilde. Deu tudo errado. mas Mas assim- também eu acho que outras matérias foram descontinuadas, né? Por exemplo, sociologia tinha muito forte, filosofia também. Eu não sei como que tá hoje a grade do ensino básico. Mas muita coisa saiu, né? Mas eu não lembro de um caráter ufanista dado nessas aulas. Eu não lembro disso, dessa coisa. Sociologia e filosofia são matérias que deveriam continuar existindo, porque são muito importantes para a gente entender muito mais do processamento social e de como funciona toda a nossa trajetória e pensamentos e provocar, né, uma mente crítica em relação às situações. Agora, por exemplo, na minha escola, na minha época, eu tive religião. Não tem como falar que essa religião dentro da escola e ter que estar dentro da missa e ter aula de religião todos os dias e ter uma missa todos os dias não interferiu na minha forma de ver Deus ou na minha forma de levar Deus à minha vida. Agora, Perfeito. imagina se todos os dias eu tenho ali uma aula de política que fale para mim que esse ou aquele governo está fazendo maravilhas. Não, eu já vi denúncias, algumas inclusive, de professores, por exemplo, que estão lá explicando um contexto internacional de Cuba, dizendo que Cuba não é uma ditadura. Exato. Sim. Exatamente. Como é que você vai... Não tem Como é dúvida. que você vai aceitar também um negócio desse, tá certo? Isso independente, da mesma forma como alguém chega pra mim e fala que no Brasil não houve ditadura militar. Você tá brincando com a minha cara. É possível você olhar os extremos ideológicos e identificar que os caras, cada um puxa pra sua. Só que sala de aula é lugar pra isso? Essa Eu é a acho nossa que sala discussão. de aula é o lugar da discussão. Eu acho que é importante criar mentes pensantes e que discutam as coisas. Ninguém vai ter que ser igual a outra pessoa. Perfeito. Eu acho que o desafio é esse, o professor ser um líder da discussão, de escolher, a pessoa poder escolher. Mas eu acho que Tudo bem. ela trouxe uma coisa muito importante, gente. Ela falou que ela foi influenciada pela religião que teve na escola. Sim. Isso é legal. Desde que a gente tem escola católica, escola judaica, escola budista, vai escola ser do que for, difícil. e que os pais... É difícil porque hoje é o Estado que quer mandar nas escolas do Brasil inteiro. Falar, todas têm que ser de uma certa maneira. Se ele só financiasse e deixasse as escolas escolherem seus caminhos e os pais colocarem os filhos nas escolas que eles quisessem, essa questão estava muito melhor Mas eu acho que encaminhada. nesse caso, Diogo, não ia ser muito justo, porque o Estado não escolher significa que quem vai escolher vai ser o mercado. E o mercado tem a ver com a demanda. Não, senhor. Acho que você não entendeu o que eu falei. Deixar os pais escolherem. Não, os pais Tem- escolherem, tem- mas e a demanda? Tem Vai pais ter de quantas formação escolas? católica, apostólica, romana. Se puderem, vão preferir essa escola. Sim, mas Tem quantas pais- escolas... Tem pais que são de outras formações religiosas. Tem católicos que não são apostólicos romanos e podem querer outro tipo de escola. Mas será E que tem educação outros que tem a vão ver com religião? Acho que não tem nada a escola ver, sem gente. religião.
e tem que dar essa liberdade para os pais. Gente, o problema é o seguinte, as pessoas elas confundem fatos com opinião. Esse é o problema. O fato, ele vai desagradar. Seja de um lado ou seja do é uma outro. coisa que você aprende em Não, que a casa. galera né? mete opinião em cima do fato. Mas a opinião ela é decorrente dos fatos. Fala, Só Fefe. para dar uma explanação para o Reis, eu acho que existe a questão religiosa dentro de escolas, principalmente pela questão do ensino e não questão de doutrina. Então, exemplo, existem escolas que vão ensinar que o mundo foi criado por Deus. Enquanto, se você for numa escola comum, vai falar Beleza. que o mundo foi criado através de uma evolução. Sim. Eu acredito que Eu pais na minha busquem escola- isso nessa questão. Faz sentido. Eu estudei numa escola pública e eu aprendi todas as teorias do início do mundo. Tanto a religiosa quanto a científica. Escola boa, escola boa. E era uma escola pública, municipal. Então, assim, eu acho que existe sempre uma possibilidade de ser mais plural. Sim. Agora, se eu colocar uma bandeira de uma religião, Religião não pode ser matéria da grade de ensino. Minha opinião. Também É, Não uma pode. forma Depende. de uma Não forma pode. de- Ué, mas se é uma escola Depende. católica, ué. Exato. É uma escolha dos pais, é uma Fala, decisão. Lala. Não pode. A escola sempre deveria ser, eu sei que não é a realidade de todos, mas deveria ser uma extensão de casa. Então, se na minha casa existe uma igreja, uma doutrina católica em que Deus é importante, meus pais devem escolher uma escola, ou podem escolher uma escola que tenha esses ensinamentos. Ah, não, a minha casa tem outro tipo de ensinamento, tem outro, não necessariamente a religião, mas a filosofia da escola deve estar muito mais de acordo com a forma como a gente lida com os nossos filhos e que a gente quer para a nossa família e para a nossa vida, porque vai ser sim uma extensão. Não tem como, vai ficar chocando, porque Não, aí então, você vai Lá- uma realidade en- diferente e complica. Então, Lala, mas aí você está falando sobre o prisma educacional. Concorda? Porque Assim, a gente- a educação não é papel da escola. A educação, a educação ela vem da família. Escola não tem que se meter na educação Não. dos filhos. Por Mas isso que eu sou contra. Eu não disse que seria uma educação, não é uma educação dos nossos filhos, é uma extensão da nossa casa, porque lá naquele lugar ele pode sim ser doutrinado para outros vieses de acordo com a filosofia da escola. Boa, Lala, vai pra cima da Cracatua. Não, eu sou contra. Eu também sou A religião que eu tinha na minha escola era passar o tempo inteiro ouvindo Black Sabbath e Alice Cooper. Ô, Aí que Diogo, isso que é religião. só antes de você falar, vou pedir pro Fefe colocar aqui na tela, porque eu pedi pra abrir enquete agora. Boa. Pra você que tá nos acompanhando agora, quase 1.400 pessoas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vai agora pro chat e responde pra mim. A condenação do youtuber, do Wilker Leão, foi justa? Sim ou não? Foi condenado por injúria contra um professor da universidade lá de Brasília. Por enquanto, 70% da nossa audiência está dizendo que sim, que a condenação dele foi justa, e 30% até agora está dizendo que não. O pessoal está dando opiniões aqui, ó. A Saga está dizendo: se a escola não é imparcial, manteremos os extremos, e o ideal é formar seres pensantes. A Maristela está dizendo: eu entendo que religião é uma coisa, política é outra coisa, educação e conhecimento é outra, valores e princípios vêm da família. E aí o Jonatas está dizendo que a escola pode ser espírita, candomblé, umbanda, evangélica, católica. O Saulo está dizendo: concordo, se os pais são cachaceiros, a escola tem que ser um boteco. é esse que é o problema. Mas é isso que eu ia falar, Paulo. Nem sempre a ideologia dos Muito pais bom, é boa, gente. Não, pera. Essa Aula frase de é química boa. vai ensinar a Não. fazer cachaça. Vamos reconhecer uma frase boa. Palmas para o Saulo. Aê, Saulo. Uma salva de palmas para você, Saulo. Gostei tanto melhor do Saulo que eu comentário. vou dar um nada pra ele. Parabéns, Muito bem, Saulo. que mais? Aqui, ó, a Clariane tá dizendo: os professores de universidade têm ultrapassado limites há tempos, opinando em questões morais que não lhes compete. E aí o pessoal vai comentando aqui, ó, já apertou mais, hein? 57% da enquete tá dizendo que sim, 43% tá dizendo que não. Já já a gente vai chegar nos primeiros 100 votos e a gente traz em instantes o resultado. Fala, Diogão! A gente vive o tempo da raiva, de buscar o primeiro culpado, bater nele e achar que tudo vai se resolver. Não, de fato, concordo com o Regis, sempre disse isso. Educação é uma prerrogativa dos pais. Escola é de ensino. Mas os pais deveriam ter direito de escolher. Eu quero colocar meu filho numa escola cívico-militar. Eu quero colocar meu filho numa escola
cristã, católica, apostólica, romana. Eu quero colocar meu filho numa escola que não tenha religião. Eu quero colocar meu filho numa escola que quiser. Essa escolha, essa pluralidade que é o ideal. Porque a escola ensina, e ela pode, em tese, ensinar religião também. Eu, por exemplo, optaria por uma escola que desse muito bem o português, a matemática e, se possível, mais uma língua, e ensinasse a criança a buscar o aprendizado por conta dela. Para mim, seria o melhor maravilhoso. tipo de escola. E olha, gente, quem também teve a sua opinião gravada, mas por ele mesmo, foi o Oscar Filho. O Wilker Leão foi condenado por injúria e difamação porque chamou um professor de comunista brabão transgeneral. Parece nome recusado de vilão da Marvel isso aí, né? Ele entrava na aula, causava, gravava tudo escondido, editava como se fosse um dossiê da KGB e postava no TikTok. Um verdadeiro tiozão do Zap universitário, certo? Isso tudo para provar que um professor de História da África era de esquerda. Uau! Daqui a pouco ele descobre que o curso de filosofia não ensina gestão de tráfico e vai fazer exposed também. O cara entrou numa universidade federal e se chocou com um professor progressista? É tipo você entrar num rodízio de pizza e reclamar que tem queijo. Ele disse que foi discriminado porque uma professora falou de privilégio branco. Aparentemente, o maior trauma racial dele é ouvir alguém explicar de racismo pra ele. O racismo reverso é tipo bullying ao contrário. O valentão chora porque chamaram ele de valentão. E completou, brancos também foram escravizados. Claro! E a escravidão na Roma Antiga tá diretamente ligada à sala da UNB com ar-condicionado e celular 5G. Ele jura que não queria ofender, só expôs colega, distorceu fala do professor e monetizou tudo. O nome jurídico dessa defesa é Defesa Chaves, foi sem querer querendo. Começou tentando desmascarar uma doutrinação e terminou doutrinado pelo Código Penal. Conclusão, o auto-intitulado defensor da verdade virou só mais uma influência que embrulha distorção em edição e vende como denúncia. Tudo pelo clique. Tá aí o nosso pequeno mestre que se gravou pra mandar Ele esse se autorizou, recado, né? Tá certo? Ele fez ele mesmo assinar um termo. Ele mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já, Rick Souza vai entrar ao vivo aqui no programa com uma bomba, tá? Eita. Preste atenção. Como é que é a sonoplastia de bomba, Fefe? Faz aí um negócio. Cabum! Nossa, meu Essa é a Deus bomba do do céu. programa. Eu saio da... Faz de novo. Cabum! Meu amigo e minha amiga, eu saio da minha casa e venho pra cá pra ficar ouvindo isso. Deu pra entender? Eu Prestem saí da minha atenção. casa e veio aqui pra ficar Olha. vendo esse cabelo de cacatua. Presta atenção, Não cabe nem no Cacatua. quadro, Olha quase isso não aqui, cabe no Regis quadro, ó. Tadeu. Em instantes, Rick Souza vai entrar ao vivo aqui conosco. Ele não pôde entrar agora porque ele estava fazendo as últimas apurações de uma bomba no mercado televisivo brasileiro. Se preparem, dentro de instantes tem a notícia de uma demissão de uma jornalista extremamente conhecida do público. Ele não pode entrar agora, que ele tá lá no banheiro, lá soltando Ele tá nas submarino Ilhas lá. Faroe. Colin Farrell. Muito bem. Já, então, o Rick Souza vai entrar ao vivo aqui. Eu tô até falando com ele aqui pra ver se vai rolar. Porque Eu tô curioso, hein? bicho está pegando, hein? Mas não é fake, Segunda-feira braba, hein? Segunda-feira braba. não, né? Não é fake. Você não é o Rick Souza, Felipe. Eu sei. Mas a risada é igualzinha.